Amados irmãos, amados amigos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Meu amado irmãos, meus amados amigos, existe deuses na terra? Será que existe? Não, não existe. Não existe nem nunca existiu. O que acontece no Salmo 82, vamos ler com cuidado, suplicando a presença do Espírito Santo de Deus em nós, para que tudo que dissermos aqui seja dentro da palavra de Deus, sem fugir um tio ou um cedilha. Este salmo é escrito por Asaf. Primeiro, Deus está na congregação dos poderosos e julga no meio dos deuses. Observem, irmãos, que tudo que está acontecendo em nosso tempo tem referências à época de Cristo. Deus está na congregação dos poderosos. Hoje nós temos uma revelação dos poderosos, Superior Tribunal Federal. Ele não vê uma outra autoridade acima deles. Eles não veem a Carta Magna da nação. Eles não veem leis, não têm poderes, mas tomaram para si de criar leis, legislar. Então esta é a congregação dos poderosos em nossa época, aqui no Brasil. Né? Deus vai chegar nesta congregação dos poderosos para julgar. E como diz esse versículo, e julga no meio dos deuses. Tem muita gente, você vê no YouTube, chamando de deuses. O Deus incita até um nome, né, que é o Deus mais poderoso, como na mitologia grega. E por isso, segundo algumas tradições do hebraico, do grego, diziam que os profetas, né, de Deus, naquela época, eram deuses. Eles eram considerados deuses. Assim como os imperadores também eram considerados como deuses. E eles estavam reunidos. E Deus chegou para julgá-los. Portanto, pseudos deuses. Títulos, né, criados por homens, para homens denominados deuses, como no nosso tempo. Existe uma religião que diz que o seu líder é santo, o santo tal. Não é santo, não é nada, é pecador igual a qualquer um de nós. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não tem para onde fugir. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E ao retorno para o recebimento desta glória de Deus em cada um, depende de um ato, de uma ação, de um gesto, publicamente. Dizer que aceita o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador. E não há um outro caminho entre o céu e a terra sem que seja este nome para salvar. No versículo 2 ele nos diz: até quando julgareis injustamente e favoreceis a aparência de perversos? Observem bem. Embora aqui tem muitos que discordem, eu também não entro nesse detalhe, se há verdade ou não há verdade, mas o certo é que existiu provas, houve condenações em 3 instâncias, né? Até quando julgareis injustamente? Injustamente.
e favoreceis a aparência dos perversos. Eles mesmos condenaram, eles mesmos disseram com suas próprias palavras, condenando. Hoje bebem no mesmo copo. E dizem que não, que é honesto. São esses os deuses? Naquela época eram os deuses que praticavam as mesmas coisas, segundo o versículo 1. Versículo 3. Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Defendei o afligido e o pobre. Diferente, meu irmão. Diferente. Diferente. Está aqui na Bíblia. Está aqui, ó. E na Bíblia católica. Não é nem na Bíblia cristã. É na Bíblia católica. Viu, meu irmão? Está aqui. A Bíblia católica. Portanto, fazer justiça. E se é justiça ou injustiça, eu já não sei mais. Nos meus 86 anos, eu não sei mais se é justiça ou injustiça o que foi feito. Aí existem os sábios, né? Os estudiosos, advogados, promotores, desembargadores que julgam isso. Estou só comentando aqui segundo a palavra de Deus. No versículo 4 ele diz: livrai ao pobre e necessitado, resgatai-os das mãos dos perversos. São usados os pobres. Dá um pão, dá uma bolacha, dá um café. E agora, meu irmão? E o homem fica viciado naquilo. E o homem não precisa de esmola. Precisa de trabalho. Precisa de justiça. Versículo 5. Eles nada conhecem, nem entendem. Continuamente andam em trevas. Abalam-se todos os fundamentos da terra. E eles lutam para ficar firmes. Porque o seu poder dominador é incontrolável. E se acham interminavelmente poderosos. Não existe Deus aqui na terra. Todos nós somos pecadores e destituídos fomos da glória de Deus. Vou repetir. Naquela época, os profetas eram considerados deuses. Está na tradução. Está na tradução. Versículo 6. Eu disse, sois deuses? Eu disse, sois deuses? E todos vós sois filhos do Altíssimo? Você é filho do Altíssimo? Responda-me. Você acha que os julgamentos atuais são de pessoas filhas do Altíssimo? Versículo 7. Eu disse, não é? Ou melhor, versículo 7. Porém, morrereis como homens e caireis como qualquer um dos líderes. Mais cedo ou mais tarde, pode vir a morte, caiu. Lembra daquele respeitável juiz que caiu e faleceu, não é? Outros que já estão fora, aposentados. Cada um tem um destino e o seu poder, a sua glória acaba. Existem outros aqui no Brasil que tiveram tanto poder e morreram no esquecimento. Morreram no esquecimento. A história fica aos seus nomes. E nos colégios lembram. Por acaso, porque a história tem que ser lida, tem que ser contada. E em uma aula ou outra sai o nome dessa figura tão importante e tão cheia de poder. No versículo 8, que é o último versículo desse capítulo 82 do livro de
dos Salmos, escrito por Asaf, que nos diz assim: levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu és o dono de todas as nações. Aí sim, és o dono de todas as nações, meu irmão. Este é o Deus poderoso dos cristãos. Levanta, ó Deus, a terra. Isto é visto que existe tal falha na administração da justiça por aqueles a quem pertencem e que não são designados para fazê-lo em teu lugar, porque estão agindo como Deus. Não estão julgando pelo direito, pela verdade, pela lei. Faze tu, ó Deus, sair por ti mesmo e fazer com que a justiça seja executada entre as pessoas. Tome o assunto em tuas próprias mãos, ó Deus, e cuida para que a justiça imparcial seja feita em toda parte entre as pessoas. Deus, pertence a ti como grande proprietário da terra, exercer a justiça, e não temos para onde olhar quando os homens deixam de cumprir o seu dever. Pois tu és o dono de todos, de todas as nações. Pertence a ti como a tua herança, isto é, Deus, como tudo é teu. Deus, só existe um entre o céu e a terra: Jesus Cristo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que habita entre nós, nos livrando de todo o mal, nos abençoando e nos guardando, nos fazendo ser luz e sal aqui nesta terra negra, podre e de trevas. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.